Olá, família! Sejam bem-vindos ao segundo capítulo da nossa história. Se você ainda não viu o primeiro, corre lá para entender como tudo começou. E se já está aqui, prepara o coração, porque a jornada continua. O tempo passou. Aquele garçom, humilhado agora, era o gerente do restaurante. As mesmas pessoas que antes zombavam dele, que o olhavam de cima a baixo, agora o cumprimentavam com um respeitoso "Boa noite, senhor". Ele vestia um terno bem cortado, seus sapatos brilhavam, mas sua alma nunca esqueceu o chão frio onde um dia se ajoelhou. Todos os dias, antes de abrir as portas para os clientes, ele tinha um ritual sagrado. Ia até o banheiro dos funcionários, o mesmo lugar onde, desesperado, havia feito sua oração, e agradecia em silêncio. Com a mão na porta, ele sussurrava: "Senhor, obrigado por tudo. Por favor, que o orgulho nunca encontre morada em meu coração. Que eu sempre me lembre de onde o Senhor me tirou." Era a sua forma de se manter humilde, de se conectar com sua essência. Mas naquela manhã, algo diferente quebrou sua rotina. Enquanto revisava as reservas do dia, um nome na tela do computador o fez parar. Era a reserva mais cara da casa, para a mesa mais exclusiva. E o nome era dolorosamente familiar. Um arrepio percorreu sua espinha. O passado, que ele pensava ter deixado para trás, estava prestes a bater à sua porta. A noite chegou. O som suave de talheres e conversas preenchia o salão. De repente, a porta principal se abriu e um silêncio momentâneo se instalou. Passos firmes ecoaram no piso de madeira. Era ele. O homem rico entrou, acompanhado por uma mulher elegante que olhava tudo com um ar de enfado. O gerente o reconheceu no mesmo instante. Era o mesmo rosto, o mesmo porte arrogante que o havia humilhado meses atrás. Mas havia algo diferente. O olhar, antes carregado de prepotência e desdém, agora estava vazio. Havia uma sombra ali, uma tristeza profunda que nem o terno de grife conseguia esconder. Respirando fundo, o gerente se aproximou, mantendo a postura profissional. "Boa noite, senhor. Seja bem-vindo de volta." O homem rico levantou os olhos e, por um segundo, a máscara caiu. Ele também o reconheceu. O ar ficou pesado, denso. Um silêncio cortante como uma lâmina afiada pairou entre os dois. E foi naquele exato momento que as engrenagens do destino começaram a girar, trazendo de volta tudo o que havia ficado sem resposta. O jantar transcorreu em um silêncio quase fúnebre. A mulher mal tocava na comida e o homem rico apenas remexia o prato, perdido em pensamentos. Ao final, quando a sobremesa foi servida e recusada, ele fez um gesto para o gerente. "Por favor, posso lhe pedir alguns minutos?" O gerente assentiu e indicou uma cadeira vazia à mesa. Ele se sentou, o coração batendo forte no peito. O homem rico respirou fundo, como se buscasse ar e coragem. Eu preciso te pedir perdão." A voz dele saiu falha, quase um sussurro. "Aquele dia, a forma como eu te tratei, eu não estava com raiva de você. Eu estava com raiva de mim mesmo, do mundo, de Deus." O gerente permaneceu em silêncio, apenas observando, permitindo que o homem falasse. "Meu filho, meu único filho, morreu naquele mesmo dia." As palavras caíram sobre a mesa como pedras. "Eu briguei com ele antes de sair de casa por uma bobagem. A última coisa que ele ouviu de mim foi uma palavra dura, e eu nunca mais o vi vivo." Lágrimas silenciosas começaram a rolar pelo rosto do homem. O gerente sentiu um nó na garganta. Ele não sabia o que dizer. Mas dentro do seu coração, uma voz suave e familiar sussurrou: "Perdoa, assim como eu te perdoei." E então, sem pensar, ele estendeu a mão sobre a mesa. Com a mão estendida, o gerente segurou a mão trêmula do homem rico. Ele olhou diretamente nos olhos dele, olhos agora inundados pela dor, e disse com uma firmeza que vinha da alma: "Eu te perdoo."
Foi como se uma represa se rompesse. O homem rico desabou a chorar. Não um choro contido, mas um soluço alto, desesperado, ali mesmo, na frente de todos. As pessoas nas outras mesas se viraram curiosas, cochichando, sem entender o que acontecia. Mas naquele pequeno espaço, dois mundos colidiam. Dois homens, vindos de realidades tão diferentes, se encontravam na linguagem universal da dor e do perdão. Um que havia aprendido a se calar e a entregar sua dor a Deus. E outro que estava, pela primeira vez, aprendendo a falar com o coração. Mas o destino, em sua misteriosa sabedoria, ainda guardava uma surpresa que conectaria todos os pontos. No meio daquela cena comovente, uma figura se aproximou da mesa. Era o dono do restaurante, um senhor de cabelos brancos e olhar sereno, que observava tudo à distância. Ele colocou uma mão no ombro do gerente e outra no ombro do homem rico. Com uma voz calma, ele disse: "Vejo que Deus já começou a curar as feridas que o dinheiro não pode alcançar." Ele fez uma pausa, deixando a frase ecoar, e então revelou algo que fez o chão desaparecer sob os pés de todos. "Há algo que vocês dois precisam saber. O filho dele", disse, apontando para o homem rico, "era meu afilhado, e ele também trabalhou aqui." Um silêncio absoluto tomou conta do restaurante. O som dos talheres, as conversas, tudo cessou. O homem rico levantou o rosto, o choque substituindo a tristeza, e levou as mãos à cabeça, desesperado. O que o dono do restaurante diria em seguida não era apenas uma coincidência. Era a chave que abriria a última porta do mistério. O dono do restaurante olhou para o banheiro dos funcionários e depois para os dois homens. Na noite em que ele morreu, ele veio aqui depois do expediente. Ele também orou naquele banheiro. O homem rico não aguentou. As forças o abandonaram e ele caiu de joelhos ali mesmo no meio do salão. Chorava sem som, um choro mudo e devastador. O dono continuou, a voz embargada. Ele pediu a Deus para que o pai, um dia, encontrasse a paz. Ele me disse que o amava mais que tudo, mas que não sabia como quebrar o muro de orgulho que os separava. O gerente, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para o dono, depois para o homem de joelhos. Uma luz se acendeu em sua mente. "Foi aqui também", disse ele com a voz trêmula. "No mesmo lugar, que eu pedi por respeito, que eu pedi por dignidade." E naquele instante, os três entenderam a magnitude do que estava acontecendo. Não eram orações isoladas. O mesmo Deus, no mesmo lugar em tempos diferentes, havia ouvido o clamor de um filho pela paz do pai e o clamor de um homem humilhado por respeito. As duas preces estavam entrelaçadas desde o início. Lentamente, apoiado pelo gerente e pelo dono, o homem rico se levantou, enxugando as lágrimas que ainda corriam. Seu rosto estava transformado. A arrogância havia dado lugar à humildade, o vazio a um propósito. Ele olhou para o gerente não mais como um inferior, mas como um irmão. "Eu quero ajudar. Quero usar o que tenho para ajudar pessoas como você, que um dia me ajudou da forma mais poderosa, sem sequer me responder com ódio." O gerente deu um sorriso sereno, um sorriso que vinha de um lugar de paz. "Então comece com o perdão. Perdoe a si mesmo. O resto, Deus mostra o caminho." Naquele instante, uma promessa silenciosa nasceu entre eles. Uma aliança forjada na dor, selada pelo perdão e abençoada por uma compreensão divina. A noite terminou. Os clientes se foram, as luzes do salão se apagaram. O gerente estava na porta dos fundos, se preparando para fechar, quando ouviu batidas suaves na porta. Ele abriu e viu uma mulher simples, com o rosto marcado pelo cansaço e pelo choro, segurando uma criança pequena no colo. Ela olhou para ele com olhos suplicantes. "Por favor, senhor, me desculpe a hora, mas me disseram que aqui Deus faz milagres. Eu não sei mais a quem recorrer." O gerente olhou para a mulher,
para a criança em seus braços e sentiu uma forte emoção no peito. Ele olhou para o céu escuro e depois para dentro do restaurante, agora silencioso. A história não havia terminado. Na verdade, ela estava apenas começando. O que acontecerá com essa mulher? Qual o seu pedido desesperado? E como a promessa feita naquela noite irá se cumprir? Tudo isso e muito mais no próximo capítulo. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, claro, se inscrever no canal para não perder a continuação. Obrigado por estarem aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.